Olá, meu nome é Larissa Saraiva, eu sou consultora aqui da empresa Service Up e hoje eu vim apresentar um dos nossos add-ons para vocês, que é um relatório em que a gente consegue extrair os chamados de um determinado atendente ou um cliente ou uma fila em um período específico. Então, nós podemos juntar esses filtros e extrair não só um relatório, mas um arquivo CSV ou ver essa relação de chamados aí que a gente filtrar em tela mesmo no Zenani. Então, vamos lá. Quando esse módulo estiver instalado, ele vai aparecer aqui, vai ter esse menu de relatório e essa opção de tempo contabilizado, é ele que nós vamos verificar. Então, aqui tem os parâmetros da pesquisa. Você pode desde utilizar, por exemplo, somente o filtro de atendente ou combinar parâmetros para essa pesquisa, para extrair essa relação que você queira. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o meu nome de atendente e eu posso colocar, de repente, as filas que tem na ferramenta, os estados do chamado que eu queira visualizar também, porque de repente você quer ver os chamados de um determinado atendente somente que estiver no estado fechado com sucesso, para saber ali quantos chamados que esse atendente está conseguindo fechar por mês ou por semana ou até mesmo por dia, tá? Então dá para vocês filtrarem aqui através dos estados. Eu vou deixar sem nenhum filtro de estado, então vai trazer todos os chamados independente do estado. Fila também eu não vou fazer nenhum filtro, mas é possível que vocês selecionem aqui a fila desejada. Cliente também, então todos os chamados que forem atendidos por esse atendente estiver associado a esse cliente. Por exemplo, todos os chamados da Service Up que a atendente Larissa fez essa tratativa, tá? E aqui, por último, tem o período. Então, o tempo que foi contabilizado entre 29/6 até 29/7. É o período de exatamente um mês que essa atendente Larissa contabilizou o tempo nos chamados, tá? Então, a gente consegue escolher como vai extrair esses dados para verificar se vai ser em tela, aqui no Zenani mesmo, se vai ser através de imprimir, que ele vai gerar um PDF, se vai ser um Excel ou um CSV. Então, a gente escolhe qual é o melhor modo de executar, né, e trazer esses dados para nós. Eu vou escolher como Excel e vou procurar. Dependendo da quantidade de dados que você tiver na sua ferramenta, dependendo também da quantidade de filtros a mais ou a menos que você utilizar, pode ser que demore um pouco para extrair esse relatório se o período for longo ou se tiver muitos chamados. Nesse caso, como não tinha muito chamado, acabou que foi bem rápido. Então, seguindo aqui, abrindo o relatório que foi extraído, ele me trouxe essas colunas, que é o número do chamado, o estado que o chamado está, afinal a gente não aplicou nenhum filtro nesse caso que eu simulei, o título, a idade, que quantos dias que esse chamado foi criado, tá? O ID do cliente, se ele está bloqueado ou não com esse atendente. Bloqueado é quando o atendente ainda está fazendo aquela tratativa, está sob os cuidados daquela pessoa. E, por fim, o mais importante, né, que é o intuito desse módulo, que é ver o tempo contabilizado desse atendente nesses chamados. Então, aqui no último mês, para esse chamado, foram apontadas 3 horas e 56 minutos, e assim sucessivamente, 18 horas, 5 horas, enfim, é possível verificar todos os chamados dentro daquele período e com aqueles filtros que a gente adicionou. E por fim, caso o administrador do sistema, que tem ali acesso àquele menu administração, queira adicionar ou excluir alguma coluna aqui desse relatório, também é possível. Nós temos essa configuração aqui, que é o Accounted Time Stats, em que você consegue ordenar, adicionar ou excluir colunas para aparecer nesse relatório quando ele for excluído. Então, o intuito do módulo é basicamente esse, extrair um relatório ali com o tempo que um atendente atuou em um chamado. O tempo também pode ser configurado para mostrar tanto em horas quanto em minutos, é uma outra configuração que nós temos também.
Então, a gente consegue utilizar esse addon para se adequar ali na regra de negócio de vocês. Espero muito que esse conteúdo tenha agregado, tenha sido bom e possa fazer parte da regra de negócio de vocês também. Muito obrigada, deixa um like e acompanhe a gente.